Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT e hoje eu vou comentar uma questão que apareceu duas vezes para mim, uma ontem e uma hoje, indo um pouco além do Excel, também na nossa parte de consultoria de processos, mas algo muito importante, que é a questão de até quanto você restringe o usuário. Então, muitos de vocês já devem ter tido aquele caso em que vocês esbarraram e falaram, meu Deus, isso está uma zona, eu preciso restringir a entrada de dados, preciso restringir alguma coisa. Então, por exemplo, você foi lá, estava pegando uma lista de cozinha e falou, deixa eu ver quantos sanduíches de atum eu tenho que fazer. Mas um cara pôs pão com atum, o outro pôs sanduíche de atum, o outro colocou atum no pão, o outro pôs patê de atum no pão, enfim. Quando você vai ver, você não consegue contar e saber com quantos sanduíches de atum você tem que ir lá. Por outro lado, às vezes você tem um problema contrário. Por exemplo, recentemente num curso nosso, da FIT, uma pessoa com RNE foi fazer inscrição. E felizmente o nosso sistema estava preparado para isso, você pode pôr RNE, pode pôr outros documentos. Só que o que acontece se lá obriga RG? Coloque o RG, não tem a opção de selecionar que aquilo na verdade é um RNE. Você de repente vai ter a pessoa na sua frente tentando fazer a inscrição, e você não vai conseguir autorizar, por quê? Porque ele vai falando, olha, RG inválido, e você não vai conseguir falar para o sistema não tem RG, é RNE. E daí você entra nessas questões num dos pontos bem difíceis de um processo, que é limitar até quanto eu vou padronizar, restringir, e até quanto eu vou deixar uma certa margem para liberdade. Para falar para o usuário, escuta, eu vou te dar a opção de fazer isso, mas não faça se não for urgente. Então, esse caso, por exemplo, da inscrição, eu poderia falar, olha, põe um RG, e eu vou cobrar e é para pôr o RG. Se tiver alguma exceção por algum motivo, você pode pôr outro documento, pode pôr o RNE, enfim. E daí onde que você entra no problema? Porque de repente você deixou isso aberto, e o usuário, ou por não saber, ou por má fé, chegou e pôs o número da carteirinha da biblioteca da pessoa, que é um documento que não é nada oficial. E daí você tem que ficar bravo com o seu usuário. Escuta, como é que eu liberei isso para emergências, para se vem alguém de fora? Como é que você me põe o número da carteirinha? O que eu vou fazer com essa informação depois? Como é que eu vou emitir um certificado falando, escuta, fulano de tal que tem o número da carteirinha X fez o curso da FIT? Não dá. Então, esse é um ponto que é muito delicado. Geralmente, o que você tem que ver nisso é até quanto você pode tolerar exceções e quanto elas te atrapalham e quanto elas vão ocorrer, que é algo difícil de quantificar. E às vezes a resposta é não existem. Por exemplo, para emitir nota fiscal, a gente aqui na FIT faz tudo correto, eu sempre preciso de CPF. Se a pessoa não tem CPF ou CNPJ, eu não posso aceitar a inscrição no curso, porque eu não tenho como emitir a nota fiscal para aquela pessoa. Então, mesmo a pessoa que veio estrangeiro, ela tinha o CPF. Então, a inscrição dela está ok. Mas, entrando em outros exemplos, vamos supor isso a questão, de novo, do menu. Quanto você vai aceitar que quando a pessoa peça, ela seja um pouco criativa? Ou quanto você vai restringir para você saber o que você tem que vir da cozinha? Se a pessoa falar pão com atum, você vai aceitar? E daí você começa a ver qual que é o problema disso. E às vezes vai ver, o problema é zero. Às vezes eu tenho no menu o nome esquisito, sanduíche, pão com atum, usou o nome em inglês, super tuna sandwich, não sei o que, a pessoa fala pão com atum, tudo certo, a pessoa sabe. Às vezes o problema é grande. Pô, eu sou especializado em pão com atum, eu tenho 3 tipos de pão com atum diferente, variando com se um vem mostarda, se outro não vem, etc. Se a pessoa só fala pão com atum e não fala super tuna sandwich, eu não sei qual pão com atum eu tenho que entregar para ela. Então, o importante nesses casos é sempre fazer um levantamento, ver quanto você pode aceitar de exceção, quanto uma exceção pode ocorrer por algum motivo e como você vai lidar com isso. E daí, nos dois casos, entra o quê? Instrução do usuário. Esse é um ponto super importante nesses aspectos. E às vezes até puxar a orelha mesmo. Escuta, o que você pensa que você está fazendo? Enfim, isso acaba entrando alguns casos. Que é instruir, olha, a pessoa vai fazer o atum, vai pedir o atum destas maneiras e você tem que aceitar assim.
olha, quando você for anotar o pedido, se a pessoa falar pão com atum, não precisa fazer ela falar o super negócio. Mas pergunta, por exemplo, se tem maionese e mostarda, porque daí a gente já sabe qual sanduíche é. E isso isso que eu estou falando é o treinamento do usuário para ele lidar com esses casos. Porque às vezes você não consegue padronizar tudo, mas o usuário que está lá acaba fazendo um certo índice de padronização, ele acaba funcionando um filtro entre o pão com atum e o que a cozinha precisa saber para preparar aquele sanduíche. Então, esse é um ponto muito importante nesses casos, quando às vezes você acaba deixando um pouco livre ou até quando você restringe. Até para explicar para o funcionário por que não tem. Escuta, eu tenho nota fiscal. Nota fiscal eu só emito com CPF. Não vou fazer inscrição se não tem CPF. Acabou. É muito melhor quando você explica desse jeito para a pessoa que vai pegar o dado, enfim, do que se você falar, escuta, não aceita CPF. Se você aceitar CPF, você está na rua. Sem inscrição, sem CPF é rua. Não, explica para a pessoa, fala para ela, torne ela uma parte do que está acontecendo. E se a pessoa fizer errado, você inclusive tem o motivo de falar, escuta, eu não te expliquei que eu não consigo emitir nota fiscal. Dá uma olhada no pepino que a gente tem agora. A gente tem uma pessoa, temos um pedido, precisamos emitir nota fiscal, não temos como, etc, etc. Então você acaba, até para você voltar em cima da pessoa e, vamos dizer assim, puxar a orelha, você acaba tendo porquê. Não é, escuta, eu estou te dando bronca porque eu falei pronto. Eu te transformei como parte do tudo. Eu estou falando com você porque eu te avisei o que acontecia e ó, aqui o problema que você está criando agora, porque você não seguiu a instrução. Então, pessoal, por hoje isso é um vídeo rapidinho sobre essa questão de métodos de travar o usuário ou não travar. Fiquem aqui no nosso canal para mais dicas de Excel. A gente está sempre comentando coisas ligadas ao Excel, às vezes algumas coisas que vão um pouco além do Excel, como esse caso, que na verdade é os dois casos originais, um é ligado ao Excel mesmo, o outro é um pouco ligado ao Word, a restringir algumas entradas em Word. Então isso sempre que aparece a gente comenta aqui também para dar a base, não só para você fazer o Excel bem, mas para você fazer bem o que você precisa para o seu Excel, para o seu Word, para o seu documento. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima novidade.